Como entreter as crianças para que eu consiga trabalhar? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma lista de várias brincadeiras que as crianças podem fazer sozinhas, pelo menos por um período de tempo, né? Então a gente vai entender que as crianças mais novas, elas vão ficar menos tempo na mesma brincadeira e com o tempo elas vão prolongando esse tempo. E as maiores, claro, vão ter mais facilidade para isso. Eu não vou separar as brincadeiras por faixa etária, porque eu entendo que cada criança é uma e às vezes uma criança mais nova consegue se concentrar ou tem um desenvolvimento psicomotor para certas brincadeiras, já que teoricamente não seria da idade dela. Então, começando, a primeira sugestão que eu dou é um cantinho de bagunça. E esse cantinho vai estar forrado com plástico, parede protegida, enfim, para que você não se preocupe em, por exemplo, dar massinha para ela brincar, ou tinta, né? Que são coisas que são super legais de brincar e que, em geral, a criança dura um tempo ali brincando, só que a gente fica preocupada, vai grudar no tapete, é a parede e tal. Então, protege esse cantinho e daí vai fazer o canto da massinha, não coloca só massinha, coloca bonequinhos pequenininhos, tesoura de papel mesmo, uma régua de régua de escola, enfim, várias coisas que dá para usar com a massinha para explorar aquilo por mais tempo. Se for tinta, a mesma coisa, coloca além do pincel uma esponja, um papel com uma textura diferente, ou um camurça, ou uma lixa de parede, enfim, para dar aquela explorada. Outra coisa aqui que eu pensei é brincadeira de miçanga. Então, faz aqueles colarzinhos, pulseirinhas, e você consegue comprar de vários tamanhos, né, para ficar mais fácil de segurar e mais fácil de colocar. No começo pode pensar num arame ou num fio de nylon e depois passar para um fio de costura mesmo. E a criança fica lá brincando de fazer vários enfeites para casa, ou pulseiras ou colares, enfim. Outra coisa é um outro cantinho que você coloque vários brinquedos diferentes para brincar de faz de conta, de imaginação. Então, bonecas, bonecos, carros, animais, enfim, para a criança ficar ali explorando e colocar as almofadas de um jeito que vira uma casa ou uma caverna, ou que seja um tapete voador, enfim. Então, o faz de conta é muito legal de ser explorado nas crianças, né? Então, já a partir dos seus 3 anos já está super bem desenvolvido isso, dá para pensar nesse cantinho e fomentar. Detalhe importante, gente, principalmente para as crianças mais novas, você vai começar brincando junto e depois de um tempo você vai se distanciando e vai trabalhando. Lembra no vídeo passado que eu falei do teu canto de trabalho e o canto dela de brincar? Então você vai pro teu cantinho de trabalho, fica ali brincandinho, daí volta, conversa, tal. Então no começo vai ser bem assim, tá? Você começa brincando junto e deixa ela entrar lá na brincadeira sozinha depois. Com o tempo ela vai cada vez ficando mais tempo engajada nisso. Uma outra coisa são os blocos de montar, né? Seja aqueles tipo Lego, né, de encaixe, ou os de madeira. Blocos de montar são uma coisa também que dá para fazer tudo e mais um pouco. E uma coisa legal que você pode fazer, principalmente com as um pouquinho mais velhas, mas que ainda não tem uma autonomia de pegar o folheto do Lego e montar exatamente igual lá a nave espacial, é, por exemplo, fazer uns desafios. Todos os Legos lá juntos, aquela mistureba de cores. Uma torre só de vermelho, uma só de verde, uma só de azul, uma só de amarelo. E daí ela tem que ficar catando lá e procurando e montando as torres. Ou você faz um modelo, um padrão, e ela tem que repetir o padrão, né? Seja de uma sequência lógica, de 2 vermelhos, um amarelo, 2 vermelhos, um amarelo, ou enfim, qualquer outra que você inventar, e ela fazer igual ao teu padrão. Então esses desafios com blocos de montar também são legais, engajam por mais tempo, tornam a brincadeira mais interessante e também pode te ajudar aí a ganhar um tempinho da criança brincando com autonomia. Outra coisa, agora vem uma lista grande de atividades que a gente faz em papel, que você pode tanto pegar aqueles almanacões de férias ou aquelas revistas de atividades que tem em banca de revista,
ou pesquisar na internet, que tem muitos. E daí a gente tem desde colorir, ligar pontos, labirinto, caça-palavra, jogo dos 7 erros. Então tem várias desse tipo de atividade que são super legais de fazer e que dá para ser mais fácil ou mais difícil. Então, para crianças mais novas e para crianças mais velhas. E também vai dar uma engajada legal. Uma outra brincadeira é aqueles de procurar, como o Onde Está o Wally? Então, tem o Onde Está o Wally, que é bem legal e tem várias versões, algumas mais simples, outras mais complexas. E além disso, tem hoje vários outros bem mais simples, com outros personagens e tal, para crianças mais novas. Também você tem que procurar objetos, procurar personagens, e também é outra coisa super legal de brincar e que também dedica um bom tempo naquilo. Outra coisa, quebra-cabeça. Né? Quebra-cabeça é super legal e, de novo, a gente vai ter desde os mais simples até os mais complexos. Dependendo da idade aí, dá para pensar nisso como um grande objetivo familiar, inclusive, e daí você vai lá, monta um pouquinho, depois ele monta um pouquinho, depois volta e você monta mais um pouco, e vocês ficam nessa troca até conseguir construir o quebra-cabeça. Mais uma coisa, é estimular essa criança a pensar em ensaiar uma apresentação para a família, por exemplo. Então ela pode, desde fazer um cenário para um teto de fantoche, dela vai lá, daí ela desenha a árvore, desenha a casinha, desenha a montanha, sei lá o que vai ter naquela história. E ela pode inclusive fazer os personagens com um palito de sorvete e colar os personagens ali, enfim. Dá pra fazer várias coisas que ela vai dedicar um tempão e vai ser super legal, porque ela vai querer fazer para mostrar numa apresentação, tipo, depois do jantar você vai apresentar uma coisa, ou cada um da casa vai apresentar uma coisa, o que você quer preparar? Daí pode ser dança, pode ser música, pode ser o teatro, e ela vai dedicar um tempo ensaiando para isso, né? E tem que ser segredo, tem que ser surpresa. E é legal, porque é interessante, é motivador, né? Eu vou ensaiar uma música para apresentar para minha família. Só que da mesma forma, você vai ter que apresentar alguma coisa também. Então tem que se preparar para isso e fazer esse momento legal da troca em família no final do dia. Outra coisa é fazer jogos para brincar junto depois. Lembra no vídeo passado que eu falei sobre o teu tempo de trabalho intervalado também com momentos de brincadeira? Você pode fazer isso. Então, por exemplo, pega uma cartolina ou um papel grande e desenha aquele caminho de jogo de tabuleiro com vários quadradinhos, e daí a criança tem que preencher os quadradinhos com coisas que tem que ser feitas. Então, com crianças mais novas, faz um caminho mais curto, obviamente, e com as crianças mais velhas você pode fazer um caminho bem longo. As crianças mais novas, elas podem desenhar, por exemplo, animais que você tem que imitar quando para naquele quadradinho. Então tem o desenho de um cachorro, imita um cachorro. As crianças mais velhas podem fazer várias coisas escritas, de, por exemplo, nomeie 3 animais marinhos, ou, enfim, pule 2 vezes de um pé só, o que eles quiserem, né? Então, fazer esse jogo de tabuleiro, enquanto você está trabalhando, eles estão montando o jogo para vocês brincarem juntos depois. Outra coisa legal de montar para brincar junto é jogo de memória. Para as crianças mais novas, o que eu sugiro? Você deixa num retângulo só, separado no meio, então 2 quadrados, para a criança fazer o mesmo desenho 2 vezes. E depois vocês recortam. Então ela pode preparar um jogo da memória só de animais ou de personagens ou de desenhos variados, e depois, quando ela acabar de montar, vocês vão brincar daquilo juntos. E, enfim, então dá pra fazer vários tipos de coisa assim. Dá para, por exemplo, pegar palitinho de sorvete e pintar vários palitinhos de sorvete para deixar secando, para no dia seguinte vocês montarem juntos uma maquete, ou montarem juntos uma casa para os Legos ou para bonecas ou para qualquer coisa. Então elas vão se engajar numa atividade já pensando nesse futuro que vocês vão estar juntos brincando. Então, de novo, tem um propósito, né? Eu vou estar ali fazendo aquilo porque vai ser mais legal ainda depois. Então, a atividade preparatória é divertida. Que mais? Circuito de brincadeiras. Isso é muito legal, principalmente para crianças entre 3 e 6, 7 anos. Então,
Eu falei que eu não ia falar a idade, né? Mas enfim, mais ou menos essa faixa etária, vê se aí pra tua casa vai funcionar. Você coloca vários brinquedos, várias brincadeiras e vários brinquedos enfileirados, por exemplo, cruzando a sala ou do quarto dele até chegar a você, enfim. E daí pode ter um quebra-cabeça daquele simples de 8, 12, quantas peças a criança montar. Depois, os blocos de montar, com aquela coisa que eu falei, monte um bloco de uma torre de cada cor. Daí depois, encontre os 7 erros. Daí depois, enfim, então você vai colocando todas as atividades que eu dei sugestões aqui em sequência e ela vai fazendo uma por uma, daí completa uma, vai pra próxima, completa, vai pra próxima. E daí ela vai chegando até você. Daí quando ela chegar em você, daí vocês, por exemplo, brincam juntos de alguma outra coisa. Isso também é bem legal. Nessa hora você vai lembrar a criança que tem que fazer bem feito cada um, né? Que não adianta passar correndo e etc. Mas é uma ideia bem legal e as crianças adoram essa ideia de circuito, assim, que elas vão chegando, vão evoluindo para chegar em algum outro ponto, né? E por último, caça ao tesouro. A caça ao tesouro também ela é bem legal e você pode fazer mesmo com as crianças que ainda não leem. E daí você pode, por exemplo, ou desenhar e entrega para ela um papel com alguns desenhos, ou mesmo falar para ela. E daí pode ser desde, sabe aquela caixa de brinquedo que ela tem, que tá uma bagunça? Então, você tem que encontrar na tua caixa de brinquedo, sei lá, uma boneca não sei qual, um carrinho de não sei qual cor, enfim, lá dá 5 itens para ela procurar, por exemplo. Você pode desenhar isso para facilitar, para que ela não tenha que te perguntar caso ela esqueça, né? Porque lembrando que falar 5 itens para lembrar, talvez depois de 10 minutos tenha esquecido de algum. E para as crianças que já sabem ler, você coloca uma listagem de coisas, 10 itens. Então, procure a maior colher da casa, procure um tênis amarelo. Enfim, coloca lá e ela tem que buscar todas aquelas coisas e te entregar, né? Então a gente pode fazer isso com diferentes circunstâncias, só no quarto dela, com os brinquedos dela, pode ser coisas da casa inteira, pode ser tarefas, pode ser, por exemplo, faça um desenho usando pelo menos 7 cores diferentes. Enfim, então já não é mais uma caça ao tesouro, mas é um outro desdobramento de uma lista, como se fosse uma gincana, né? Então eu tenho que executar várias coisas e entregá-las no final. Então é isso, esse vídeo ele ficou até um pouco grandinho, mas espero que vocês tenham gostado. Eu pensei com muito carinho nessas ideias todas. Eu sei o quanto que vocês estão precisando nesse momento de um respiro, seja por causa do home office, ou seja simplesmente para vocês terem um tempo para vocês. Então se vocês gostaram, compartilhem com as amigas, lembre de se inscrever e daqui a pouco eu faço mais um vídeo. Façam suas perguntas, me contem o que vocês querem saber, tá certo? Tchau, tchau. Obrigada.